Estamos de volta com mais um Buscando Saúde e hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Não sai daí! E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui o reumatologista Dr. Tiago Almeida. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. É sempre bom estar em eventos como esse, né? Falar um pouco de saúde, principalmente em reumatologia, que é a minha área, e assim, trazer informação de qualidade para a população. Doutor, o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma síndrome crônica, uma doença crônica, que engloba inúmeros sinais e sintomas. O paciente queixa-se principalmente de dor, uma dor muscular generalizada. Geralmente ele chega referindo que sente dor no corpo inteiro. E assim, o que é que pode causar a fibromialgia? Bom, até hoje não se sabe especificamente qual seria a causa da fibromialgia. Porém, muitos pacientes, eles relatam que o quadro de dor, as queixas associadas à dor, elas surgem após um evento, seja ele um estresse físico ou um estresse emocional. Às vezes uma sobrecarga de trabalho, às vezes um estresse pessoal, às vezes algo que para o paciente pode significar muito, porém para outras pessoas pode ter um significado mais simples. Então assim, tudo depende do quanto de valor que o paciente vai dar àquela situação específica. Às vezes a perda de um ente querido, às vezes a perda de um trabalho. Na pandemia a gente está vendo muito essa situação. Existem casos de depressão. Então assim, tem sintomas que ajudam a desenvolver a fibromialgia. É o que a gente chama assim, na verdade, de gatilho. A fibromialgia ela é uma doença, até então, sabe-se que ela tem um fundo genético. Então, o paciente, só por ter a predisposição de desenvolver a fibromialgia, ele não é obrigado a tê-la, certo? Então, existem os gatilhos, que podem ser qualquer uma dessas situações que eu citei, de estresse emocional, estresse físico. E assim, doutor, existe um grupo que sofra mais com isso, homens ou mulheres? Isso, existe sim. Hoje sabemos que a fibromialgia atinge principalmente as mulheres. Geralmente as mulheres de 30, 35 a 60, 65 anos. Mas não é por conta dessa faixa etária mais prevalente que os outros grupos também não possam sofrer com a doença. Existem até crianças com fibromialgia, idosos com fibromialgia. Doutor, assim, o diagnóstico é um diagnóstico fácil ou porque assim muitas pessoas têm e leva assim um tempo para descobrir? Isso. O diagnóstico é clínico, puramente clínico, né? Não existe um exame específico que irá ter alguma alteração, algum exame que dê o diagnóstico da fibromialgia. Na verdade, é o exame do reumatologista ou do médico especializado na doença, que geralmente é o reumatologista que acompanha esses pacientes. Então, o reumatologista faz um levantamento de toda a história do paciente, dos sintomas, quando é que tudo começou, quais foram os possíveis gatilhos, ou seja, aquilo que desencadeou o surgimento da doença, e associando inúmeros sinais e sintomas que o paciente refere, é que é possível clinicamente, ou seja, através da conversa e do exame físico, fechar um diagnóstico. Muitos pacientes atrasam no diagnóstico, primeiro porque acabam demorando a chegar no reumatologista. Sim. Ficam indo a pronto-socorro, indo em algumas consultas com outros médicos, sempre queixando de um quadro de dor e sendo tratado como outras doenças. E, na verdade, geralmente é o reumatologista que chega no diagnóstico da fibromialgia. Porque normalmente as pessoas têm esse mau hábito de ir lá na internet, pesquisar, até mesmo buscar remédios, assim, tô com dor em tal lugar, vão lá e toma remédio. Isso mesmo. E assim, tomar essas medicações sem a orientação médica pode prejudicar a fibromialgia? Na verdade, essas medicações, a depender de tipo de medicação que o paciente vai tomar por orientação ou por ter buscado na internet, a gente chama de um uso indiscriminado. A fibromialgia é uma doença específica. Ela vem de alterações nos neurotransmissores, de substâncias que transmitem o impulso da dor, nos nervos do paciente, fazendo com que ele sinta mais dor do que deveria. Então, assim, o tratamento é bem específico e geralmente o tratamento a gente diz que é individualizado, ele é personalizado. Então não existe uma receita de bolo específica, não existe um tratamento que o paciente
acaba escutando de um colega, de um vizinho ou de outra pessoa que tenha fibromialgia e tenta copiar aquela medicação para ver se dá certo com ele também. Então o tratamento é bem individualizado e personalizado, porque existem inúmeras classes de medicações específicas que são usadas. Inclusive, até é importante a gente falar sobre esse assunto, porque muitos pacientes com fibromialgia que recebem o diagnóstico e recebem a prescrição do tratamento por um médico reumatologista, por exemplo, e ao chegar em casa, o paciente vai ler a bula, como de rotina, né? Ler a bula da medicação. E lá encontra um antidepressivo, encontra um anticonvulsivante, medicações para tratar convulsão, epilepsia. E, na verdade, não fazem o tratamento porque foram em busca de um reumatologista para tratar a dor e saíram com a medicação para a depressão. Então, na verdade, é importante a gente deixar esse ponto bem claro, que o reumatologista ele usa inúmeras drogas, inúmeras medicações, que de bula existe indicação para outras doenças, mas na verdade o intuito do uso dessas medicações é para usar a sua função de tratar a dor. Então, isso é um ponto assim bem interessante, que o paciente tem que estar bem ciente do uso dessas medicações para não interromper o tratamento, que é bem importante para o controle da doença. Verdade. Doutor, em relação à prática de atividade física, as pessoas melhoram, têm uma melhora quando praticam exercício físico ou tem que ter mais cuidado com alguns? É outro ponto bem importante e assim um desafio para nós médicos reumatologistas tentar convencer o paciente no momento de diagnóstico a realizar uma atividade física, porque é verdade que ao realizar qualquer atividade física, o paciente vai sentir mais dor do que se ele não tivesse feito a atividade. Mas isso tem que ser conversado com o paciente, que o benefício ele vai surgir passo a passo. A cada sessão de atividade física, que aquela dor vai ser cada vez menor e em um momento futuro, mais lá na frente, o paciente é quem vai dizer para a gente o quanto importante aquela atividade física é para o tratamento. A atividade física ela faz parte de um dos pilares, que são 3 pilares do tratamento da fibromialgia. Um é um tratamento medicamentoso adequado e ajustado para aquele paciente. 2 é uma atividade física, sempre tem que começar com pouco tempo e pouca intensidade e ir progredindo lentamente. E 3 seria a questão psicológica, em que o paciente tem que ser avaliado por um psiquiatra, se houver indicação, ou por um psicólogo, para avaliar a questão se existe algum ponto gatilho, se existe algum transtorno depressivo, se existe um transtorno de ansiedade, algo que dificulte o tratamento dos outros 2 pilares, né? O medicamentoso e da atividade física. E assim, a fibromialgia ela tem cura? A fibromialgia ela tem controle, né? A gente na reumatologia diz muito isso, as nossas doenças elas têm controle. Então o paciente ele pode ficar controlado da doença, ou seja, sem os sintomas de dor, sem os sintomas depressivos, sem a fadiga, mas para isso leva um bom tempo de tratamento medicamentoso, de atividade física, de acompanhamento psicológico. À medida em que o tempo vai passando, o médico reumatologista vai avaliando os sintomas do paciente, vendo que aqueles sintomas estão melhorando e pouco a pouco retirando a medicação, o que a gente chama de desmame. Progressivamente existem pacientes que lá no futuro eles conseguem ficar sem medicação, fazendo sua atividade física com controle dos sintomas. E assim, tem algum recado, um conselho que o senhor queira deixar para o pessoal que está em casa, assim, que está sentindo essas dores, que recebeu recentemente esse diagnóstico e está com medo, assim, do que pode vir, de não tomar medicação, pelo que o senhor já falou a respeito da bula? Então, a fibromialgia, a principal queixa é a dor, né? Associada a ela existem inúmeros outros sintomas. O paciente ela tem que ter uma relação direta com o seu médico, né? Tem que ter uma relação de confiança para acreditar tanto no tratamento medicamentoso, que é lento, é progressivo, no tratamento com a atividade física e no acompanhamento psicológico. Fazendo tudo isso de forma correta, há uma grande possibilidade de que a doença entre em remissão, ou seja, que os sintomas surjam e ela seja controlada. Doutor, muito obrigada pela sua presença. E o pessoal de casa, assim, pode levar para a vida esse seu conselho para ter uma qualidade de vida melhor, fazendo exercício, indo ao médico e seguir, né, em frente. Com certeza, eu que agradeço.
E para você que gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram, @drplay.tv, e até o próximo programa.